Meus queridos irmãos, o apóstolo Gerrit W. Kong, Gerrit W. Kong, fez um discurso nessa conferência que vou te falar o seguinte, é um discurso maravilhoso sobre ministrar. O título é Ministrar. Olha que interessante, ele fala o seguinte: queridos irmãos e irmãs, amigos, sejam bem-vindos à conferência geral. Após a última conferência geral de outubro, a irmã Kong e eu caminhamos pelo centro de conferências para cumprimentar as pessoas e ouvir suas experiências relacionadas ao Evangelho. Alguns membros mexicanos disseram, Hoy es el tiempo de México, Chegou o momento do México. Conhecemos Jilly e Mary, que são amigas inglesas. Na época em que Mary se uniu à igreja, ela não tinha um lugar para morar. Jilly generosamente a convidou para ir morar com ela. Com fé, Jilly afirmou, nunca duvidei de que o Senhor estava sempre comigo, Na conferência, Jilly também teve um feliz encontro com a missionária que ele tinha ensinado havia 47 anos. Olha que bênção! Acompanhada por sua esposa, Melissa, aquela tinha sido a primeira conferência geral a que Jeff assistira. Jeff jogava beisebol profissional na posição de apanhador e agora é médico anestesista. Ele me disse, fico até surpreso em dizer, mas estou me preparando para o batismo porque me parece a maneira mais autêntica e honesta de se viver. No começo, Melissa alertou o ministrador de Jeff dizendo, Jeff não quer ninguém de camisa e gravata em nossa casa, O ministrador respondeu, vou dar um jeito, Hoje, ele e Jeff são bons amigos. No batismo de Jeff, encontrei uma congregação de santos dos últimos dias que Jeff, Melissa e sua filha Charlotte amam. Como seguidores de Jesus Cristo, procuramos ministrar ao próximo como ele, Jesus Cristo, ministraria, porque vidas estão prontas para serem transformadas. Quando Peg me disse que depois de 31 anos de casamento, seu marido John seria batizado, perguntei o que havia mudado. Peg respondeu, John e eu estávamos estudando o Vem e Segue-me do Novo Testamento, quando John fez perguntas sobre a doutrina da igreja, Peg sugeriu, vamos chamar os missionários? Uma pergunta, John replicou, nada de missionários, a menos que meu amigo possa ver, Ao longo de 10 anos, o ministrador de John havia se tornado um amigo de confiança. Fiquei pensando, e se o ministrador de John tivesse parado de visitá-lo depois de 1, 2 ou 9 anos? O que teria acontecido? John ouviu as lições, leu o livro de Mormon com real intenção. Quando os missionários o convidaram para ser batizado, ele aceitou. Peg disse, caí da cadeira e comecei a chorar, John disse, eu mudei à medida que me aproximei do Senhor, Posteriormente, ele e Peg foram selados no templo sagrado. Em dezembro do ano passado, John faleceu aos 92 anos de idade. Peg comentou, John sempre foi uma boa pessoa, mas de uma forma especial ele se tornou uma pessoa diferente depois de ter sido batizado, A irmã Kong e eu conhecemos Meb e Jenny por vídeo durante a pandemia da Covid. Conhecemos muitos casais e pessoas maravilhosas por vídeo durante a Covid. Cada um havia sido escolhido em espírito de oração por seu presidente de estaca. Com humildade, Meb e Jenny disseram que as preocupações da vida fizeram com que eles se perguntassem se seu casamento no templo poderia ser salvo. E em caso afirmativo, como? Eles acreditavam que a expiação de Jesus Cristo e seu comprometimento em viver os convênios poderiam ajudá-los. Imaginei minha alegria quando Meb e Jane
renovaram a recomendação para o templo e voltaram juntos para a casa do Senhor. Posteriormente, Meb quase morreu. Que bênção! Meb e Jane terem restabelecido seu relacionamento por convênio com o Senhor e um com o outro, e terem sentido o amor ministrador de muitos ao seu redor. Olha que bênção! Hein? Onde quer que eu vá, sou grato por aprender com aqueles que ministram e cuidam da maneira como nosso Senhor faria. No Peru, a irmã Kong e eu conhecemos Salvador e seus irmãos e irmãs. No Peru, eles eram órfãos. Naquele dia era aniversário de Salvador. Os líderes da igreja e os membros que ministram fielmente àquela família me inspiram. A religião pura e imaculada, entre aspas, é esta: visitar os órfãos e as viúvas, fecha aspas. Socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos, fecha aspas, ponto. Em Hong Kong, um presidente do Quórum de Elders modestamente compartilhou como seu quórum sempre realiza 100% das entrevistas de ministração, abre aspas. Em espírito de oração, organizamos as duplas para que todos possam cuidar de alguém e ser cuidados, fecha aspas, afirma ele. Abre aspas. Periodicamente perguntamos a cada dupla sobre aqueles a quem ministram. Não se trata de eliminar um item de nossa lista, mas sim de ministrarmos aos ministradores que cuidam de nosso povo, ponto e fecha aspas. Em Kinshasa, na República Democrática do Congo, o presidente Bokolo compartilhou como ele e sua família se uniram à igreja na França. Um dia, enquanto lia sua bênção patriarcal, o Espírito o inspirou a voltar com sua família para a República Democrática do Congo. O irmão Bokolo sabia que enfrentariam muitos desafios se retornasse e que sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ainda não estava estabelecida em Kinshasa, que é a capital. Mesmo assim, com fé, assim como muitos outros, a família Bokolo seguiu o Espírito do Senhor. Em Kinshasa, eles ministraram e abençoaram as pessoas ao seu redor, venceram desafios, receberam bênçãos espirituais e temporais. Hoje, eles se regozijam por ter uma casa do Senhor em seu país. Um converso recebeu uma ministração por meio do exemplo de alguém. Quando era jovem, ele disse que passava os dias na praia. Um dia, contou ele, abre aspas, viu uma garota linda usando um maiô recatado, fecha aspas. Espantado, ele foi perguntar por que uma jovem tão linda usaria um maiô tão comportado. Ela era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E perguntou com um sorriso, abre aspas, quer ir à igreja no domingo? Uma pergunta, interrogação fechada. Ele respondeu que sim. Há alguns anos, enquanto estávamos juntos em uma designação, o elder Elton Perry falou sobre quando ele e seu companheiro ministravam periodicamente uma irmã que morava sozinha em um bairro violento de Boston. Quando o elder Perry e seu companheiro chegavam, por precaução a irmã instruía, abre aspas, passem sua recomendação para o templo por baixo da porta, fecha aspas. Só depois de ver a recomendação para o templo é que ela destrancava as várias fechaduras e abria a porta. É claro que não estou dizendo que os companheiros de administração precisam de uma recomendação para o templo, Elder Kong fala. Ele não está dizendo isso. Mas adoro a ideia de que, por honrarem os convênios, as portas se destrancam e os corações se abrem para aqueles que ministram. O elder Tom Perro também ofereceu conselhos práticos. Vocês sabiam? Conselhos práticos. O que ele disse? Ele disse, abre aspas, designe as duplas um número adequado de famílias, escolhidas em espírito de oração, próximas geograficamente, se apropriado para que o tempo de deslocamento seja o menor possível. Fecha aspas, ponto. Ele aconselhou, abre aspas, comecem por aqueles que mais precisam de visitas. A partir daí, incluam aqueles que têm maior probabilidade de atender e reagir bem às visitas. Fecha aspas. Ponto. Ele concluiu, abre aspas, ser fielmente constante opera milagres. Fecha aspas. Ponto.
Eu vou fazer um outro vídeo terminando esse também discurso. É um segundo vídeo, porque esse discurso é maravilhoso. Espero que gostaram.